Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês esse bolo lindo, que é um bolo de brigadeiro chocolatudo. Ele tem a massa de chocolate, o recheio de brigadeiro e é todo coberto com uma ganache de chocolate ao leite. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a massa, que é muito fácil de fazer, feita no liquidificador, o recheio, a calda para regar o bolo, a montagem dele, como montar ele dentro da assadeira para que ele fique bem niveladinho e retinho, sem perigo de desmoronar, a cobertura dele e essa decoração feita com um bico M da Wilton. Então, bora lá assistir que o vídeo tá muito legal. Para a massa, você vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau, 1 xícara de óleo, 250 ml de água ou leite. Vamos começar quebrando os ovos um a um em um potinho separado, para não acontecer de ter nenhum incidente com os ovos. Essa receita pode ser feita no liquidificador, à mão ou usando um mixer, que é o que eu vou usar, tá? Então, coloca os ovos. Depois dos ovos, nós colocamos a água ou o leite, o açúcar e o óleo. Com o mixer ou liquidificador, vamos dar uma leve misturada desses ingredientes. Agora acrescentamos o chocolate em pó e misturamos mais, durante 1 minuto mais ou menos. Ó, vai ficar assim. E agora a gente acrescenta a farinha. E bate até que toda a farinha esteja dissolvida nesse líquido. Depois que tiver tudo bem misturadinho, acrescentamos o fermento. E agora eu vou bater só para misturar o fermento mesmo. Já tá pronta a massa, olha como ela fica. Ela fica líquida, mas ao mesmo tempo ela fica bem grossinha. Ó. Eu não gosto de untar a forma quando eu vou assar o bolo, então eu coloco papel toalha, vou ajeitando aqui na lateral, ó. Para que fique o mais rente da lateral possível, ó. Olha, fica assim, e aí eu vou virar. Para que as pontinhas dobradas fiquem para baixo. Não corra o risco de entrar na massa. Assim. Ficou alguns espacinhos, mas pode ficar tranquilo que vai dar certo. Aí eu pego a minha massa e despejo aqui na forma. Essa forma mede 25 centímetros de diâmetro por 6 centímetros de altura e me rende um bolo de 2 quilos. Se você quiser fazer um bolo de 1 quilo, você faz a massa
pela metade, diminuindo pela metade todos os ingredientes, exceto os ovos, que aí você coloca 2 ovos. E se você quiser dobrar essa receita, é só dobrar a quantidade de ingredientes também. Ela rende uma forma de 35 centímetros de diâmetro e eu consigo fazer um bolo de até 4 quilos com 2 massas dessa daqui. Eu já pré-aqueci meu forno a 180 graus por uns 10 minutos e agora eu vou levar pro forno essa massa aqui. Ela vai ficar mais ou menos uns 50 minutos no forno a 180 graus e eu vou saber que ela tá boa quando eu espetar um palito e ele sair limpo. Então agora eu vou fazer o recheio de brigadeiro. Aqui eu coloquei 2 caixas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 3 colheres de chocolate em pó. Eu vou misturar fora do fogo primeiro, com fouet. E depois que tiver bem misturado, aí sim eu vou ligar o fogo e vou mexer com uma espátula. É só para desmanchar bem aqui o chocolate em pó e ele não empelotar na hora de cozinhar um brigadeiro. Pronto, já tô com o fogo ligado aqui, olha, já tá bem misturado. E agora eu vou mexendo isso aqui até ele ficar num ponto de brigadeiro. E aí eu mostro pra vocês qual que é o ponto correto pra rechear o bolo. Ó, depois de 10 minutos ele vai estar nesse ponto aqui, ó, vai começar a borbulhar, tá vendo? Ele já tá começando a engrossar. 10 minutinhos aqui mexendo sem parar. E esse é o jeito certo de mexer, ó. As bordas e o meio. Depois as bordas de novo e o meio. Isso evita de que o brigadeiro grude no fundo. Ó, depois de 18 minutos mexendo aqui, ele já tá quase pronto, ó. Quando você faz assim, ó, vendo que ele abre o caminho e fica uma listra, ó. Tá quase no ponto de um brigadeiro mais molinho, que é um brigadeiro pra você pôr no copinho ou pra rechear o bolo. Pronto, já tá pronto o brigadeiro, ó. Eu não consigo mostrar pra vocês que ele soltou da panela, porque como a panela é pequena e tá cheia, vai acabar derramando. Mas olha, quando você passa assim a espátula, ó, ele abre o caminho e fecha devagar e fica marcado, ó. Tá vendo? Exatamente assim, 21 minutos depois de colocar no fogo e mexendo sem parar. Isso porque aqui tem 2 receitas. Se você fosse fazer com uma receita só, com certeza ia bem mais rápido, tá? Ó, não consigo mostrar muito bem. E agora eu vou deixar eles aqui no prato bem espalhados pra esfriar, que eu tenho que ainda adicionar o chantilly batido nele. Pra gente terminar, então, o recheio e cobrir o bolo. Vamos lá fazer a calda agora. Vamos fazer aqui uma calda neutra, né? Vamos usar 500 ml de água, uma xícara de açúcar e vamos colocar aqui uns 6 cravinhos. Lembrando de sempre contar quantos cravinhos você tá colocando, pra depois que a calda estiver pronta, você tirar esses cravos e não ter perigo de eles irem para o bolo. Dá uma misturadinha assim e deixa essa calda ferver. Depois que ela levantar a fervura, deixa ainda ferver aí uns 3 minutos. E aí ela já tá no ponto.
Aqui, ó, já tá fervendo há uns 3 minutinhos mais ou menos, ó. Agora eu vou desligar e vou deixar esfriar. Bom, vamos lá. O brigadeiro já está frio. E aqui eu tenho 5 colheres de chantilly batido, num ponto bem firme, ó. Eu vou passar esse brigadeiro para essa tigela e misturar o chantilly batido. Pra quê? Quando você faz esse bolo e leva à geladeira, o brigadeiro, por mais que ele esteja nesse ponto, ó, bem molinho, ele tende a endurecer. E aí, se você tirar ele da geladeira e imediatamente for servir, ele vai estar duro. Já acrescentando o chantilly, ele vai ficar quase como uma mousse, sem perder o sabor do brigadeiro, e não corre o risco de ficar duro quando você for cortar. Pode deixar na geladeira sem problema e cortar somente na hora de servir. Ele também não corre o risco de escorrer no bolo, vazar, e fica muito, muito gostoso. Quando vocês puderem também, testem fazer o beijinho e acrescentar um pouco de chantilly. Também fica muito gostoso. Isso só para recheio, tá? Se você for fazer o doce para enrolar, óbvio, não vai dar certo. É só para recheio mesmo. Ó. E aqui eu só misturo qualquer chantilly, tá? Aquele creme vegetal que bate chantilly. Para cada receita de brigadeiro, você acrescenta aí em torno de 2,5 colheres de chantilly batido. Eu tô colocando aqui 5 colheres porque são 2 receitas de brigadeiro. Ó, já tá pronto, bem misturado. Olha a consistência desse recheio, olha. Fica firme e ao mesmo tempo muito cremoso, olha. Depois de aproximadamente 50 minutos no forno, ó, venho aqui, espeto o palito e ele sai limpo, tá? Agora eu vou desenformar ele ainda quente, com calma. Eu passo uma faquinha aqui do lado, porque se eu deixar esfriar ele dentro da forma, ele vai murchar. Ele vai dar uma diminuída, e eu não quero que aconteça isso. Porque depois eu vou deixar ele esfriando na geladeira, recheado dentro da forma. Ele precisa ficar exatamente do tamanho da forma. Então, vou passando uma faquinha aqui do lado. E viro em um prato. E deixo esfriando. Vamos lá. Olha o papel, tá vendo que eu tinha colocado? Vou mostrar pra vocês como ele sai fácil, olha. Vejam a textura desse bolo, olha. Ele fica muito, muito macio, olha. Deixar ele esfriar bem, porque ele é bem quebradiço, ó. Se eu mexer com ele quente, ele vai quebrar. Então, eu vou deixar ele ali descansando, até ele esfriar bem, pra gente continuar o processo. Bom, eu vou ensinar vocês a cortarem esse bolo de forma que ele fique reto, tá? Quem não tem muita prática,
pode se atrapalhar na hora de cortar ele. Eu corto com uma faca de pão assim, ó, grandona, que eu uso só para os bolos. E eu vou ensinar pra vocês uma técnica pra vocês cortarem o bolo usando linha de costura, tá? Linha normal. Já tirei aqui um pedaço de linha. É suficiente pra envolver o bolo todo. Vou deixar aqui de ladinho. E aí, eu vou fazer o seguinte, olha, eu preciso cortar esse bolo em 3 partes, porque eu quero deixar 2 de recheio e 3 de massa, tá? Para bolos mais altos, eu corto em mais fatias, mas vamos lá. Então, eu vou medir mais ou menos aqui a altura que eu acho que dá pra cortar em 3, que seria isso aqui, ó. E aí, eu vou marcando só assim, ó, de leve. A lateral dele todo, ó. Não precisa cortar demais, não, é só uma marcação mesmo, ó. Aí, ó, já cheguei aqui. Aí, eu vou pegar a linha de costura e vou passar exatamente nesse corte que eu fiz. Olha, tá vendo que a linha entra no corte, ó? Então, vai lá, passa essa linha em todo o corte que foi feito em volta do bolo. Ó, vai chegar um momento, então, que a linha vai se encontrar. Quando ela se encontrar aqui, você só vai, ó, puxando de leve para um lado e para o outro, olha. Vai puxando a mão direita, a mão esquerda, a mão direita, a mão esquerda, até a linha sair aqui do outro lado. A minha fatia de bolo já tá cortada, ó. Tá vendo? É muito fácil de fazer. Eu vou, então, fazer com a outra fatia. Vamos lá. Se você não entendeu, agora presta atenção direitinho que você entende. Vai lá, pega a sua faca, pode ser até uma faca de serrinha daquelas pequenininhas. Eu vou até fazer com uma faquinha pequena pra vocês verem que dá certo. Ó, tô aqui com uma faquinha de serrinha e vamos lá. Faz a marcaçãozinha em volta de todo o bolo. Isso serve para bolos quadrados também, bolos retangulares. Qualquer formato de bolo dá certo, tá? Com o tempo você consegue, assim, usando a linha, cortar camadas bem finas de bolo. Ó, já tá aqui, ó, todo cortadinho. Vou vir com a linha novamente. E vou colocando, ó, ali na marcação que eu fiz com a faca. Cruzo, ó, eu cruzei elas aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Cruzo uma por cima da outra e aí vou puxando, ó. Puxo dos 2 lados. Quando eu terminar, que eu vejo que não tem mais como eu puxar nem para um lado nem para o outro, o bolo já estará cortado, olha. Bom, tá tudo pronto aqui para montar o bolo. Eu sempre tive um problema de que quando eu ia fazer um bolo de aniversário, eu montava ele direto no prato que eu ia servir. Aí colocava o recheio, ia fazendo as camadas. E ele sempre desmoronava, porque eu não tinha prática. Hoje mesmo com prática, fazendo vários bolos, eu ainda gosto de montar o bolo dentro da assadeira ou do aro em que eu assei ele. Isso faz com que o bolo fique certinho, o recheio se ajeite e ele não vai desandar. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço então. Pera aí, primeiro nós vamos precisar aqui do bolo, né, já fatiado. A calda, que tá aqui, eu coloquei metade da calda
no copo por enquanto. Ela fica assim, ó. Já tirei os cravos. O meu recheio que tá aqui, ó. A assadeira, que eu assei a massa. E essas sacolinhas assim de freezer, sabe? De colocar alimento e guardar no freezer. Ou plástico filme. Eu vou vir aqui com a minha assadeira. Vou abrir um saquinho desse aqui, ó. Vou abrir ele todo. Vou colocar na metade da assadeira. E abro mais um. E coloco aqui na outra metade da assadeira. Agora eu vou vir com uma camada de bolo. Ele quebrou, ó. Mas vocês vão ver que depois que ficar um tempo gelando, nessa técnica que eu uso de montar na assadeira, não vai ter problema nenhum com esse bolo quebrado. Ele vai ficar firminho e sem desmontar. Então, aqui, ó. Primeira camada. Eu vou molhar. Bem molhado. Vou vir com o recheio. E vou pôr metade, então, desse recheio aqui com a ajuda de uma colher mesmo. E espalho. Ó, ele fica fácil de espalhar. Ele não gruda na massa, tá vendo? Pode espalhar até a lateral da forma. Ó. Agora eu vou colocar a segunda camada de massa. Essa aqui não quebrou, tá inteirinha, mas não tem problema. Quando acontecer de quebrar uma das camadas, você deixa essa camada que quebrou, na hora de montar aqui, você monta ela no fundo da assadeira, como eu coloquei aquela quebrada. Porque depois que você virar esse bolo no prato que você vai servir, a parte quebrada vai ficar em cima. E não vai comprometer em nada. Deixa a parte que ficou inteirinha embaixo, que aí ela que vai aguentar a estrutura toda e o peso do bolo. Vou molhar mais um pouco. Aqui é a segunda camada de bolo. E o restante do recheio. Espalho. Olha. E coloco então a última camada de bolo. Olha, pode ver que essa camada aqui é a parte de cima, né? Que fica um pouquinho mais grossinha, mas não tá dura, tá? Ela tá bem macia. Esse bolo não fica cascudo, ele fica bem macio mesmo. O restante da calda
Eu dou uma espalhadinha aqui por cima pra esse fundo não ficar seco. Assim. Agora eu vou fechar com esse plástico bem fechadinho. Assim. E vou levar pra geladeira por umas 2 horas, mais ou menos. E aí depois eu vou desenformar e finalizar ele com vocês. Bom, eu vou decorar o bolo com uma ganache e algumas raspinhas que eu faço com o chocolate e esse raladorzinho aqui, ó. Ó, é só fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você pode decorar com granulado também. Ó, já fiz esses aqui. Aí eu vou decorar depois, se eu ver que preciso de mais, aí eu faço mais. Ó, elas ficam assim, ó. Agora nós vamos derreter o chocolate pra fazer a finalização do bolo. Eu tô com uma panela de água aqui, tá quase fervendo. E eu vou colocar em cima dela uma outra panela, um pouco maior, com o chocolate dentro. Tem mais ou menos uns 400 gramas de chocolate aqui nessa panela. E aí eu vou deixar aqui com o fogo ligado. Ó, já tá derretendo, tá vendo, ó? Ó, já derreti todo o chocolate, tá vendo? Tirei do fogo, tá aqui separado. E agora eu vou acrescentar o creme de leite. Ó. Coloquei quase 200 gramas de creme de leite. Sobrou um pouquinho na caixinha. Bem pouquinho. Ó, aqui tá o bolo. Eu acabei de tirar ele da geladeira. Depois das 2 horas que ele ficou lá descansando. E agora eu tiro o plástico de cima. Pego aí um prato laminado ou o que você for usar pra servir o bolo. Viro o bolo em cima, ajeito direitinho. E tiro o plástico. Dá uma olhada. Como ele fica certinho, olha. Olha como fica bem recheado. Olha. E bem retinho. Lembra que tava rachado aqui em cima, ó? Quase nem dá pra ver. Ó. Bom, vamos lá. Vou pegar a ganache aqui. Vou despejar um pouco aqui. E deixar ir caindo nas laterais. Dessa forma.
esse bico. Ele é o bico 1M da Wilton. Ele faz as rosetas. E eu vou usar ele aqui embaixo, apertando e soltando, apertando e soltando. Fazendo isso na volta toda do bolo, ó. Bom, agora eu vou jogar aquelas raspas que eu fiz aqui por cima. E agora eu vou finalizar com uma flor em cima. Ó, a flor é o seguinte, eu vou ensinar vocês a fazerem a flor. Ó. Você vai segurar o bico, o saco de confeitar, na vertical. E vai fazer o seguinte, ó. Vai apertar e girar. Deu uma volta, soltou. Tá pronta a flor. Eu vou ensinar de novo a flor aqui nessa tampinha pra vocês verem, tá? Então, ó, na vertical, aperta, solta, ó, gira e pronto. Então, esse é o bolo. Infelizmente, eu não vou poder cortar pra vocês verem como ficou, porque esse bolo é uma entrega. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí pra mim, inscreva-se no canal que estarei fazendo outras receitas, dando várias dicas pra vocês, tá bom? É isso aí, obrigada por assistir. Tchau, até o próximo vídeo.